todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo aqui e nunca me viu antes, oi, sou Molly Westbrook e posto vídeos de crimes reais toda semana. Então, se você acha que esse é um conteúdo que gostaria de acompanhar, por favor, se inscreva no canal. E enquanto você faz isso, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Mas enfim, essa semana nós vamos falar sobre um caso grande, como você já deve ter percebido pela duração deste vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o assassino em série de Wichita, que era mais conhecido como o Bind, Torture, Kill. E Bind, Torture, Kill, na verdade, é um apelido que esse assassino deu a si mesmo e significa amarrar, torturar, matar, que foi exatamente o que ele fez com suas muitas vítimas. Por anos, esse assassino em série conseguiu passar completamente despercebido, principalmente por causa de como seus assassinatos eram esporádicos. Ele matou 10 pessoas ao longo de 17 anos e levou mais 14 anos após seu último assassinato para que a polícia realmente o identificasse. Então, para o caso de hoje, vamos voltar lá para o ano de 1974 em Wichita, que é uma cidade no estado do Kansas, nos Estados Unidos. Na época, nos anos 70, Wichita tinha 270 mil pessoas, então era uma cidade grande. Na verdade, é a maior cidade do Kansas e, mesmo com tanta gente, era considerada um lugar relativamente seguro para viver. Era conhecida por ser muito tranquila, com baixa criminalidade e homicídios quase inexistentes. Eles raramente aconteciam lá, mas então, no início de 1974, tudo isso estava prestes a mudar. Uma família que morava em Wichita era a família Otero, composta pelo casal Joseph e Julie Otero, que tinham 38 e 34 anos, e seus 5 filhos eram 3 meninos e 2 meninas. O filho mais velho deles se chamava Charlie e tinha 15 anos na época em que esse caso aconteceu. Depois havia Danny e Carmen, e os 2 filhos mais novos dos Otero, Josephine, de 11 anos, e Joseph Jr., ou Joey, com 9 anos. E por todos os relatos, eles eram uma família normal e feliz. O irmão mais velho, Charlie, descreveu seu pai, Joseph, como um homem muito extrovertido e jovial. Ele era muito alegre e amigável, e Charlie disse que sua mãe, Julie, era simplesmente incrivelmente carinhosa. Ela era muito dedicada a ser mãe. Ser uma boa mãe para os 5 filhos era o mais importante para ela. No entanto, em janeiro de 1974, essa família feliz de 7 pessoas seria completamente destruída quando os 3 filhos mais velhos dos Otero voltaram para casa um dia e se depararam com uma cena horrível. Na tarde de 15 de janeiro de 1974, Charlie Otero, de 15 anos, e seus irmãos Danny e Carmen voltaram da escola para casa. No entanto, assim que chegaram em casa, eles perceberam algumas coisas estranhas. Uma das primeiras coisas que eles notaram foi que a porta da garagem estava aberta, o que nunca acontecia normalmente. Ela nunca ficava simplesmente aberta e não havia ninguém dentro, ninguém na garagem, então eles acharam isso bem estranho. Eles também encontraram o cachorro da família, Lucky, do lado de fora da casa, o que também nunca acontecia. O cachorro nunca ficava sozinho do lado de fora, mas por algum motivo, naquele dia, ele estava. Mas enfim, os irmãos entraram na casa, foram até a cozinha e foi aí que Charlie Otero percebeu outra coisa. Mais uma coisa estranha. A bolsa da mãe deles estava em cima do fogão da cozinha e tudo o que estava dentro tinha sido tirado e jogado por ali. Alguém parecia ter revistado a bolsa dela procurando algo e não se preocupou em recolocar os itens. Então, mais uma vez, isso pareceu muito estranho para Charlie, porque a mãe dele, Julie, normalmente era muito organizada e arrumada. Ela não era uma pessoa bagunceira, então ele não conseguia entender por que ela tinha deixado a bolsa daquele jeito em cima do fogão da cozinha. Foi nesse momento que Charlie gritou: "Tem alguém em casa?" E foi quando um dos irmãos dele, era o Danny ou a Carmen, gritou de volta: "Charlie, vem rápido!" Charlie foi direto ao quarto de onde o irmão gritou. Era o quarto dos pais dele, e quando entrou, Charlie descobriu uma cena horrível.
Ele disse que assim que entrou naquele quarto, sentiu como se naquele instante seu coração tivesse sido arrancado do peito, porque ali estavam os corpos sem vida de sua mãe e de seu pai, Julie e Joseph Otero. E ficou imediatamente claro, só de olhar para os corpos, que algo realmente terrível tinha acontecido com eles. Assim que encontrou os pais mortos, Charlie entrou em contato com a polícia, que foi imediatamente até o local, e os policiais obviamente encontraram a mesma coisa que os irmãos Otero. Eles encontraram Joseph e Julie Otero mortos no quarto deles, e logo foi determinado que o casal havia sido assassinado. E parecia que não fora só uma morte rápida, pois quando Joseph e Julie foram achados, estavam de fato amarrados com corda. As mãos deles tinham sido amarradas para trás com corda, e os tornozelos também estavam amarrados, então eles não podiam se mover nem se defender. Julie Otero estava deitada de costas na cama do quarto, enquanto Joseph estava no chão. E Joseph, na verdade, tinha um saco plástico sobre a cabeça. O saco estava bem preso ao rosto dele, e foi determinado que foi assim que Joseph morreu. Ele morreu sufocado debaixo desse saco plástico, mas antes disso ele também tinha sido estrangulado pelo assassino com uma corda, assim como sua esposa, Julie. Ela também foi estrangulada com uma corda, o que realmente causou sua morte. Então, essa era uma cena muito horrível e perturbadora para a qual a polícia tinha sido chamada. No entanto, a situação estava prestes a ficar ainda pior, porque quando a polícia revistou o restante da casa, mais 2 corpos foram encontrados, e esses 2 corpos eram os membros mais jovens da família Otero, Josephine, de 11 anos, e Joseph Jr., de 9 anos. Eles também tinham sido assassinados dentro de casa. E na época, os 3 filhos mais velhos dos Otero, Charlie, Danny e Carmen, não faziam ideia de que os irmãos também estavam mortos, porque assim que encontraram os corpos dos pais, eles saíram da casa e chamaram a polícia. Eles não procuraram pelo resto da casa. Só quando a polícia encontrou o 3º e o 4º corpos é que eles foram informados de que o irmãozinho e a irmãzinha também tinham sido mortos. E por mais devastador que tenha sido para os 3 mais velhos saberem disso, Charlie Otero diz que é muito grato por ter sido a polícia quem encontrou os corpos deles. Ele agradece por nem ele, nem Danny ou Carmen terem encontrado, pois seria muito traumatizante. Quero dizer, já foi tão traumático para eles encontrarem os corpos dos pais, mas se tivessem encontrado também os corpos da irmãzinha e do irmãozinho, Charlie disse que não sabe como eles teriam lidado com isso. Na verdade, eu tenho uma citação aqui do Charlie, e ele disse: "Eu agradeço a Deus todos os dias pelo fato de não ter encontrado Joey e Josie, porque eu não sei como eu teria lidado com isso." O primeiro dos 2 irmãos que a polícia encontrou foi o mais novo, Joey, de 9 anos, e ele estava no chão em outro quarto da casa. Pulsos e tornozelos dele estavam amarrados juntos. Havia uma corda em volta do pescoço dele e, assim como o pai, Joey também tinha um saco plástico amarrado firmemente na cabeça, fazendo com que ele sufocasse lentamente até a morte. Josephine, de 11 anos, foi encontrada no porão da casa e o assassino deixou o corpo dela de uma forma bem diferente dos outros corpos. E isso é realmente horrível porque Josephine foi encontrada enforcada por uma corda no porão. Ela foi pendurada em um cano e seus pulsos e tornozelos também estavam amarrados juntos. E foi assim que ela morreu. O assassino a enforcou e ficou assistindo enquanto ela era estrangulada até a morte por essa corda em volta do pescoço. E a polícia acabou teorizando que Josephine provavelmente era o principal alvo desse ataque. Acredito que ela causou esse assassinato quádruplo. A princípio, a polícia acreditava que o motivo provavelmente era roubo. Eles acreditavam que isso era um caso de roubo que deu errado, porque acho que algumas coisas realmente tinham sido roubadas da casa, incluindo o relógio caro do Sr. Otero e, se você se lembra, a bolsa da Sra. Otero tinha sido revirada. O assassino claramente estava procurando coisas dentro dela que pudesse roubar. Então, inicialmente foi teorizado que o principal motivo desse crime era o roubo, era furto. No entanto, ao inspecionar mais de perto o corpo de Josephine e como ela foi deixada, outro motivo ficou claro. Veja,
A roupa íntima de Josephine havia sido realmente abaixada e, embora tenha sido determinado que ela mesma não foi agredida sexualmente pelo assassino, os cientistas encontraram vestígios de sêmen em sua perna e também havia sêmen aos seus pés, bem no chão abaixo dela, onde se acredita que o assassino se masturbou enquanto a observava morrer lentamente, enquanto a via ser estrangulada até a morte pelo laço em seu pescoço. Então, quando a polícia descobriu isso, quando encontrou esse sêmen, ficou claro que o motivo desse ataque era sexual. Como eu disse, parecia que o alvo principal do assassino era Josephine, e ele só matou o resto da família para tirá-los do caminho. Após essa descoberta, amostras do sêmen do assassino foram coletadas e armazenadas como evidência. A polícia não pôde fazer muito com essa evidência no início dos anos 70, mas aguardou, esperando que fosse útil futuramente na investigação. Agora, como discutimos, todas as 4 vítimas foram amarradas pelo assassino antes de suas mortes. Seus pulsos e tornozelos tinham sido amarrados juntos com uma corda, e os detetives, na verdade, notaram algo muito interessante sobre essa corda e sobre como ela tinha sido amarrada. Eles perceberam que, para amarrar essa corda e prendê-la, o assassino havia usado 2 tipos específicos de nós. Ele havia usado nós de escota e nós quadrados para amarrar as vítimas, e esses nós específicos sugeriram aos detetives que esse assassino era alguém que sabia o que estava fazendo. Eles tinham prática quando se tratava de amarrar cordas. Essa era uma pessoa que tinha muito conhecimento sobre os diferentes tipos de nós e quais eram mais seguros. Então, talvez fosse alguém que trabalhou nas Forças Armadas ou algo assim, porque a pessoa comum não saberia necessariamente fazer esse tipo de nó. Se você me pedisse para fazer um nó de escota, eu só pensaria, eu não teria a menor ideia, mas essa pessoa sabia. Ela sabia quais nós usar para que as vítimas ficassem bem amarradas e não conseguissem se soltar. Mas outra coisa que indicava que o assassino sabia o que estava fazendo e que esse foi um ataque planejado e premeditado foi o fato de que a polícia descobriu que as linhas telefônicas do Zotero tinham sido cortadas pelo agressor, e isso foi claramente feito para que, enquanto ele cometia os assassinatos, ninguém na casa pudesse usar o telefone para pedir ajuda. Assim que os corpos foram encontrados, a polícia de Wichita iniciou a investigação de homicídio. A caçada começou para encontrar a pessoa que fez isso com essa pobre família, e uma das primeiras coisas que a polícia fez foi investigar o histórico da família para tentar identificar alguém que pudesse ter desejado fazer isso com eles, mas eles não encontraram ninguém. A família Otero era apenas uma família legal, normal e feliz. Eles não tinham inimigos, pelo que eu saiba. Não havia ninguém que quisesse fazer mal a eles e por isso não parecia que esse ataque fosse algo pessoal. Parecia que o assassino provavelmente era um completo estranho para a família. A polícia trabalhou muito para tentar resolver esse caso, mas estava sendo muito difícil, porque apesar de pedir informações ao público, eles receberam poucas dicas e pistas, então a polícia realmente não tinha muito com o que trabalhar. Eles estavam completamente sem saída. Eles não faziam ideia de como iam pegar esse cara, porque não tinham caminhos nem linhas de investigação para seguir, e conforme as semanas passavam, esse caso já começava a esfriar. E então, em abril de 1974, apenas 3 meses após os assassinatos quádruplos da família Otero, parecia que a polícia de Wichita tinha outro ataque brutal em suas mãos. Na tarde de 4 de abril de 1974, um jovem de 19 anos chamado Kevin Bright literalmente saiu correndo de casa para a rua e implorou por ajuda a algumas pessoas que estavam apenas caminhando pela estrada. Kevin estava em um estado muito ruim. Era óbvio que algo terrível tinha acontecido com ele. Ele estava ferido, ele tinha sangue por todo o corpo. Ele estava absolutamente coberto de sangue e estava freneticamente dizendo para as pessoas que passavam para chamarem a polícia imediatamente, porque um estranho, tinha invadido a casa dele e atacado tanto ele quanto a irmã dele, e a irmã dele ainda estava dentro da casa. Assim que a polícia recebeu a ligação, eles foram direto para a casa enquanto Kevin era levado para o hospital. E quando a polícia entrou na casa, eles encontraram a irmã de Kevin, uma estudante universitária de 21 anos, Catherine Bright, ou Kathy, como era mais conhecida. Ela estava no chão.
Ela tinha sido amarrada e estava coberta de sangue, onde havia sido esfaqueada repetidamente com uma faca. Incrivelmente, Kathy ainda estava viva quando a polícia chegou e conseguiu falar. Ela pediu à polícia que removessem o que cobria sua boca. Acho que ela tinha sido amarrada e amordaçada com uma meia calça ou meia de nylon e pediu para um dos policiais remover aquilo porque ela estava com dificuldade para respirar. Então, é claro que eles removeram, e assim como o irmão dela, Kathy também foi levada para o hospital, onde os médicos tentaram desesperadamente salvar a vida dela. Mas infelizmente não conseguiram. Os ferimentos dela eram graves demais, e 5 horas depois de chegar, 21 anos, foi declarada morta. Felizmente, o irmão dela, Kevin Bright, sobreviveu ao ataque, o que foi um milagre considerando a gravidade dos ferimentos dele, sobre os quais falaremos em seguida. E então, quando Kevin estava bem o suficiente, a polícia obviamente ficou muito ansiosa para falar com ele, porque ele havia sobrevivido a esse ataque. Eles tinham uma testemunha, então, com sorte. Depois de falar com Kevin, talvez conseguissem pegar o assassino da Kathy rapidamente. A polícia apenas pediu para Kevin descrever o que aconteceu com o máximo de detalhes possível, tudo o que ele conseguisse lembrar, e foi exatamente isso que Kevin fez. Kevin explicou que, na tarde do dia 4 de abril, era por volta de 1 da tarde quando ele e sua irmã Kathy chegaram em casa, e ao entrarem na casa, o agressor já estava lá dentro. Ele tinha invadido a casa enquanto eles estavam fora e estava esperando por eles com uma arma de fogo na mão. Bem, eu digo esperando por eles, mas na verdade descobriu-se que o assassino não esperava que Kevin estivesse lá. Ele estava esperando para atacar Kathy e achava que ela chegaria em casa sozinha, mas isso não aconteceu. O irmão dela estava com ela. Kathy e Kevin foram amarrados. Eu acredito que o agressor realmente forçou Kevin a amarrar a irmã enquanto ameaçava Kevin com a arma de fogo. E então, depois que Kevin amarrou Kathy, o agressor amarrou Kevin e depois disso pegou uma corda e estrangulou Kevin com ela até achar que Kevin estava morto. E então, depois disso, ele foi para outro cômodo onde Kathy estava amarrada e começou a estrangulá-la também. No entanto, sem o assassino saber, Kevin na verdade não estava morto naquele momento. Acho que ele só ficou inconsciente por alguns minutos depois de ser estrangulado, mas ele não estava morto. E eventualmente Kevin começou a acordar, e quando isso aconteceu, ele pôde ouvir sua irmã lutando. Ele ouvia o que o agressor fazia com ela. Então ele pulou, conseguiu se soltar, se libertar da corda e depois disso, acredito que ele ou correu para o quarto onde sua irmã estava para tentar ajudá-la, ou o agressor ouviu Kevin, percebeu que ele ainda estava vivo e por isso entrou no quarto onde Kevin estava para tentar amarrá-lo de novo e estrangulá-lo novamente. Mas o assassino estava realmente tendo dificuldades para controlar Kevin, então ele pegou sua arma e atirou em Kevin. Kevin levou 2 tiros do agressor. Ele sofreu 2 ferimentos de bala, ambos na cabeça. Mais uma vez, após isso, o assassino achou que Kevin estava morto. E então ele voltou para continuar o ataque contra Kathy. Ele puxou uma faca e começou a esfaqueá-la repetidamente. Mas por algum milagre, apesar de ter levado 2 tiros na cabeça, Kevin não estava morto. Ele ainda estava vivo. E foi nesse momento que ele conseguiu se levantar e correr para fora da casa. E foi então que ele se aproximou das pessoas na rua e implorou para que chamassem a polícia porque sua irmã precisava de ajuda. E obviamente nós sabemos o que aconteceu depois disso. Kevin foi levado para o hospital enquanto a polícia foi direto para o local onde encontraram Kathy. E nesse momento o assassino já havia fugido do local, ele já tinha ido embora. E apenas algumas horas após o ataque, Kathy faleceu em decorrência dos ferimentos de faca que sofreu. Durante a busca na cena do crime, a polícia achou os cartuchos das balas disparadas contra Kevin. E a polícia também descobriu que a linha telefônica havia sido cortada, curiosamente como a linha telefônica do Zotero. Mas a linha telefônica não foi a única semelhança entre esses 2 ataques. A polícia também percebeu que a corda e as meias de nylon que foram usadas para amarrar Kathy e Kevin tinham sido atadas usando nós quadrados. Novamente, exatamente como a corda na cena do crime do Zotero. Então foi nesse momento que os detetives começaram a pensar que talvez esses 2 casos estivessem ligados.
talvez a pessoa que matou a família Otero também fosse responsável pelo assassinato de Kathy Bright. Elas não podiam ter certeza total, pois, apesar das semelhanças, havia diferenças entre os casos. Por exemplo, o método de assassinato. A família Otero foi sufocada e estrangulada, enquanto Kevin e Kathy foram baleados e esfaqueados, embora também tenham sido estrangulados no início do ataque. Então talvez eles estivessem conectados ou talvez não. A polícia ainda não tinha certeza. Durante a investigação do assassinato de Kathy Bright e da tentativa de assassinato de seu irmão Kevin, como mencionei, a polícia conversava com Kevin o máximo possível, já que ele era a única testemunha. E como ele viu o rosto do assassino, eles queriam a ajuda do Kevin para criar um retrato falado do agressor. E o Kevin fez o máximo que pôde com isso. Ele se esforçou muito para lembrar o máximo possível sobre como o agressor era. Mas ele teve dificuldade porque acho que tudo aconteceu muito rápido. E também temos que lembrar que ele literalmente levou um tiro na cabeça, não uma, mas 2 vezes. Então, ele não conseguia se lembrar de muitos detalhes sobre o ataque porque tinha sofrido uma lesão na cabeça. Mas, como eu disse, ele fez o melhor que pôde e ajudou a criar um retrato falado, que é a imagem que está na tela agora. O assassino foi descrito como um homem branco com bigode que usava um gorro na cabeça. E quando o retrato falado foi divulgado ao público e publicado nos jornais, a polícia recebeu várias ligações do público com teorias sobre quem poderia ser o assassino. Infelizmente, essas pistas investigadas não levaram a nada, resultando em becos sem saída. Devido a esses becos sem saída, a polícia passou a investigar infratores anteriores. Então, qualquer pessoa da região que tivesse um histórico criminal violento, qualquer um que tivesse cometido agressão sexual, abuso ou abuso infantil ou algo desse tipo. E foi quando fizeram isso que identificaram 2 irmãos. Eram 2 ou 3 irmãos, conforme a fonte. Acho que a maioria das fontes dizia 2, então estou inclinada a acreditar que eram 2 irmãos que eles acreditavam que poderiam ter algo a ver com esse caso. Agora, não tenho certeza do motivo pelo qual a polícia pensou isso. Eu imagino que esses irmãos tinham um histórico de violência ou agressão ou algo assim, mas de qualquer forma, a polícia decidiu investigá-los como possíveis pessoas de interesse, acredito eu, tanto nos assassinatos da família Otero quanto no assassinato de Kathy Bright. Então, os 2 foram levados para interrogatório e acho que a polícia realmente começou a focar a investigação em um dos irmãos em particular, porque aparentemente ele fez uma declaração preocupante sobre amarrar pessoas e prender pessoas, que, como sabemos, foi exatamente o que aconteceu com Kathy Bright e a família Otero. Todos eles foram amarrados. Algumas fontes online até dizem que esse irmão supostamente fez uma confissão. Ele confessou ser o assassino. Mas, de qualquer forma, ele não foi preso ou acusado, pois não havia provas concretas ligando-o ao crime. Então, por enquanto, ele só estava sendo investigado. No entanto, a mídia logo ficou sabendo disso. De alguma forma, eles souberam que esse homem estava sendo interrogado e um jornal local publicou falsamente que ele fora preso pelos assassinatos da família Otero, o que não era verdade. Ele não tinha sido preso, nem seus irmãos, e adiantando, nenhum deles era o assassino. Eles não eram responsáveis por nenhum desses ataques, nem pelos ataques aos Oteros, nem aos Brights. No entanto, o fato de o jornal ter publicado que um dos irmãos foi preso sob suspeita dos assassinatos da família Otero acabou sendo algo bom, mesmo não sendo verdade. Porque essa reportagem falsa acabou levando o verdadeiro assassino a entrar em contato. Veja, não muito tempo depois que a reportagem falsa foi impressa e publicada, um repórter local recebeu uma ligação telefônica de um homem. E esse homem não quis revelar o nome dele. Mas esse homem basicamente instruiu o repórter a ir até a biblioteca local e procurar um livro de engenharia mecânica, porque dentro desse livro ele havia escondido uma carta. E ele disse que essa carta continha detalhes sobre os assassinatos que ele havia cometido. Então essa carta foi recuperada e de fato afirmava ser do verdadeiro assassino.
No começo dessa carta, ele literalmente disse que as pessoas que a polícia tinha sob custódia, os irmãos, não eram responsáveis e que eles só estavam buscando atenção e publicidade, porque fui eu sou o verdadeiro assassino. Após lerem a carta, os detetives acreditaram que o autor falava a verdade. Ele realmente era o assassino, porque tinha escrito detalhes sobre os assassinatos nessa carta que só o assassino saberia, já que esses detalhes ainda não tinham sido divulgados ao público até aquele momento. Acredita-se que o assassino escreveu essa carta não porque estava se sentindo culpado ou arrependido e queria assumir o que fez, mas porque estava irritado que esses irmãos, que estavam sendo interrogados, estavam recebendo atenção pelo crime que ele havia cometido. Ele sentia que eles estavam recebendo todo o crédito e não conseguia suportar isso. Ele queria que a atenção estivesse sobre ele e por isso entrou em contato na forma de uma carta. As palavras dele foram: aqueles caras sob custódia só falam para ganhar publicidade pelos assassinatos, Otero. Eles não sabem de nada. Eu fiz tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Também não houve conversa alguma. Vamos deixar isso bem claro, fecha aspas. Como vocês podem ver nesta foto, a carta foi digitada. Ela tinha, acho que, algumas páginas. Havia muitos erros de ortografia e gramática. E nela, o assassino confessa os assassinatos da família Otero. E ele descreve exatamente como realizou o ataque. Agora, ele não assume nenhuma responsabilidade pelo assassinato de Kathy Bright na carta. Ele não menciona esse caso. Mesmo assim, a polícia não conseguiu ligar o assassinato dela aos Oteros. Ele menciona o caso Otero, tem outra citação da carta. E ele diz: sinto muito que isso tenha acontecido com a sociedade, é difícil me controlar. Você provavelmente me chamaria de psicótico com um desvio sexual. Nunca saberei como esse monstro entrou na minha mente, mas ele veio para ficar. Como alguém pode se curar? Se você disser que matou 4 pessoas, vão rir ou acionar o botão de pânico e chamar a polícia. Eu não consigo parar, então o monstro continua e machuca a mim e a sociedade. Talvez você consiga pará-lo. Eu não posso. Boa sorte na caçada. E então, no final da carta, o assassino assinou, mas não com seu nome verdadeiro, obviamente, e sim com um apelido que ele mesmo se deu. Ele afirmou: a palavra código para mim será amarrar, torturar, matar. Bind, torture, kill. E o bind, torture, kill sugeriu nesta carta que mataria novamente, que faria mais vítimas. Depois que a polícia leu essa carta, eles tentaram de tudo para rastrear o autor, mas seus esforços foram em vão. Eles não conseguiram encontrá-lo. Por meses e anos, eles investigaram o caso do bind, torture, kill, mas nunca conseguiram identificar o autor. E, infelizmente, o caso permaneceu sem solução. Não houve mais cartas e parecia que não havia mais vítimas. Não parecia que o Bind, Torture, Kill iria atacar novamente, como ele havia sugerido. Ou pelo menos era assim até 1977, no dia 17 de março de 1977, ou seja, 3 anos após os ataques aos Oteros e a Kathy e Kevin Bright, a polícia de Wichita recebeu uma ligação de um membro do público. E esse membro do público disse que um garotinho em pânico tinha acabado de bater em sua porta, alegando que um homem tinha acabado de matar sua mãe. Ele estava dizendo: por favor, chame a polícia. Minha mãe está morta. Um homem acabou de matar minha mãe. Então a polícia foi acionada e foi direto para o local. E de fato foi exatamente isso que eles encontraram. A mãe desse garotinho realmente estava morta e ela tinha sido assassinada em sua própria casa. O corpo dela foi encontrado em sua cama na casa. Ela estava nua. Ela tinha sido amarrada com cordas e fitas e havia um saco plástico sobre sua cabeça e um laço em volta do pescoço. Essa mulher foi logo identificada como Shirley Vian, uma mãe solteira de 26 anos. Ela tinha 3 filhos pequenos. Acho que ela tinha 2 filhos. E um deles correu até o vizinho dizendo que a mãe estava morta. E Shirley também tinha uma filha. E todos os 3 filhos dela estavam na casa quando ela foi morta. Acontece que o assassino tinha visto um dos filhos da Shirley entrar na casa, então ele decidiu segui-lo e bateu na porta da frente. Quando esse mesmo menino, o mesmo filho, atendeu a porta, o assassino disse que era um detetive particular, tirou uma pistola que tinha no bolso e forçou a entrada na casa. Ao entrar, ele ameaçou Shirley, alvo principal do ataque.
Ele a amarrou e também amarrou seus 3 filhos e todos estavam no quarto dela nesse momento. Porém, os 3 filhos de Shirley choravam muito. Obviamente, quero dizer, eles estavam apavorados e isso irritou muito o assassino. O choro deles estava atrapalhando o que ele queria fazer com Shirley. Então, ele levou as 3 crianças para um banheiro e tentou amarrar a porta com uma corda, acho que para impedir que elas saíssem, e também empurrou alguns móveis contra a porta. Agora que as crianças estavam fora do caminho, ele voltou sua atenção para Shirley. Ele colocou um saco na cabeça de Shirley e depois usou uma corda para estrangulá-la até a morte. Enquanto tudo isso acontecia, os filhos de Shirley gritavam e choravam no banheiro. Depois que Shirley morreu, o assassino fugiu do local, poupando as crianças e simplesmente as deixou no banheiro. Eventualmente, acho que as crianças conseguiram sair do banheiro. Eles conseguiram empurrar os móveis que estavam mantendo a porta fechada e depois disso, um dos filhos de Shirley, acho que foi o filho mais velho, correu para pedir ajuda ao vizinho. Quando a polícia de Wichita começou a investigar o assassinato de Shirley e procurar pistas, eles descobriram uma possível ligação entre o caso dela e os 2 casos anteriores que mencionamos, o caso da família Otero e o caso de Kathy Bright. Essa ligação eram os nós que o assassino usou para amarrar as vítimas com corda. O assassino de Shirley Vianney usou nós quadrados para amarrá-la e prender a corda, exatamente como o assassino fez com os Oteros e com Kathy Bright. Eles não ligaram o assassinato de Shirley aos outros 2 casos de imediato devido ao intervalo de 3 anos. Só começaram a suspeitar de conexão ao notar o uso dos mesmos nós, mas ainda não tinham certeza. No entanto, a polícia não teria que esperar mais 3 anos pelo próximo ataque, porque apenas 9 meses depois que Shirley foi morta, outro assassinato ocorreu na cidade de Wichita. No início da manhã do dia 8 de dezembro de 1977, a polícia recebeu um telefonema, e essa ligação foi de um homem anônimo. Ele disse à atendente que os detetives deveriam ir até a casa número 843 na South Pershing Street, em Wichita, porque lá eles encontrariam um homicídio. Eles encontrariam uma vítima de assassinato, e ele disse que o nome da vítima era Nancy Fox. Então, a polícia fez como o telefonista disse e foi até o número 843 da South Pershing Street. Quando chegaram, perceberam que a janela dos fundos da propriedade havia sido violada. A tela havia sido cortada, então ficou claro que alguém fez isso para invadir a casa. Eles também perceberam que a linha telefônica havia sido cortada e quando entraram no apartamento, encontraram uma jovem morta em uma cama. Uma jovem identificada como Nancy Fox, trabalhadora do comércio de 25 anos, conforme informou a ligação anônima. Como eu mencionei, ela foi encontrada morta em sua cama e ela estava nua. Ela havia sido amarrada com corda, mas também eu acho com algumas das próprias roupas dela que o assassino encontrou na cena, como meia calça e roupa íntima. Eu acredito que as pernas dela foram amarradas com o próprio roupão de banho e, sim, você adivinhou, essas amarrações foram feitas com nós quadrados. Nancy tinha uma corda em volta do pescoço e a causa da morte foi estrangulamento. Os cientistas também encontraram vestígios de sêmen em algumas roupas de Nancy, onde o assassino havia se masturbado depois de estrangulá-la até a morte. Pouco após o ataque, o assassino deixou o local, ligou para a polícia e indicou a casa 843 da South Pershing Street como cena do crime. Esta foi a ligação anônima. O assassino literalmente ligou para a polícia e disse onde eles poderiam encontrar uma vítima de assassinato. Você pensaria que ele não gostaria que a polícia achasse o corpo, pois isso aumentaria as chances de encontrarem provas que o ligassem ao crime. Mas parecia que esse assassino em particular realmente não se importava com isso. Ele só queria que a polícia encontrasse o corpo rapidamente porque queria estar a atenção e a publicidade na mídia. Já sabemos disso pelos assassinatos da família Otero. Assim que ele viu no jornal que outras pessoas estavam sob custódia pelos assassinatos que ele cometeu, ele ficou furioso porque sentiu que estavam recebendo o crédito pelos crimes dele. Como o assassino ligou para a polícia para relatar o assassinato de Nancy Fox, os detetives tiveram uma grande chance de rastrear a ligação e talvez localizá-lo em sua casa.
No entanto, de forma muito frustrante, esse não foi o caso. O assassino era mais esperto do que isso. Quando eles rastrearam a ligação, descobriram que ela tinha sido feita de um telefone público, do lado de fora de um supermercado em Wichita. E claro, quando a polícia chegou lá, o assassino já tinha ido embora há muito tempo. E mais uma vez, ele continuou não identificado, mas não demoraria muito para que o assassino entrasse em contato novamente. No dia 19 de fevereiro de 1978, menos de 3 meses após o assassinato de Nancy Fox, o assassino enviou uma carta para a Cake Televisão, que eu acho que era uma estação de notícias de televisão em Wichita, no Kansas. Mais uma vez, a carta era concisa e foi assinada pelo Bind, Torture, Kill e, nessa carta, o autor confessou ter assassinado a família Otero, Shirley Vian e Nancy Fox, detalhando exatamente como cometeu esses crimes e como deixou os corpos das vítimas. Não creio que ele tenha citado o assassinato de Kathy Bright nesta carta, como na anterior, mas afirmou: 7 já foram e muitos mais virão. Até então, já eram 7 vítimas, incluindo Kathy. Também na carta, ele expressou sua frustração pelo fato de sentir que não estava recebendo atenção suficiente da mídia. Ele sentia que seus crimes, seus assassinatos, seu apelido, o Bind, Torture, Kill, não estavam nas notícias e nos jornais tanto quanto ele gostaria. Ele chegou a dizer na carta, abre aspas, quantos eu preciso matar antes de ver meu nome no jornal? Ele também incluiu um poema que escreveu chamado Ó Morte para Nancy, que obviamente era sobre o assassinato de Nancy Fox, e ainda anexou um desenho feito por ele mesmo do corpo morto de Nancy deitado em sua cama. Foi nesse momento, após essa carta, que a polícia anunciou para a mídia e para o público que estavam oficialmente procurando por um serial killer. Eles haviam conectado os casos e estavam à caça do Bind, Torture, Kill. Como parte da investigação, a polícia decidiu tentar rastrear de onde a carta do Bind, Torture, Kill tinha vindo, porque eles perceberam que, por algum motivo, o assassino havia copiado a carta várias vezes. Então, eles enviaram as cartas para um laboratório da Xerox em Nova York para ver se conseguiam, de alguma forma, rastrear a copiadora de onde elas tinham sido impressas. E, inacreditavelmente, eles tiveram sucesso nisso e determinaram que as cartas do Bind, Torture, Kill tinham sido copiadas em uma máquina da Wichita State University, o que sugeriu à polícia que talvez o assassino fosse um estudante da universidade. Então começaram a investigar quase todos os estudantes matriculados lá. Em particular, eles estavam investigando estudantes que tinham um passado suspeito ou um histórico de violência. No entanto, infelizmente, essa linha de investigação ainda não levou à identidade do Bind, Torture ou Kill, e mais uma vez, com o tempo, o caso simplesmente começou a esfriar. A polícia estava investigando todas as dicas e pistas que recebia, mas ainda assim não teve sorte. Logo, dias se transformaram em semanas, semanas se transformaram em meses, e meses se transformaram em anos. Durante todo esse tempo, ninguém foi acusado pelos assassinatos do Bind, Torture, Kill. O assassino ainda estava à solta e livre para atacar novamente, embora na verdade parecesse que ele não atacou de novo. E a polícia realmente não sabia o que estava acontecendo. Todos esses assassinatos tinham acontecido. Eles receberam um telefonema do assassino e cartas do assassino. E então, de repente, tudo simplesmente parou. Silêncio total. Eles começaram a se perguntar se algo ocorreu com o assassino ou se ele havia se mudado de Wichita. Será que ele estava preso por outro crime? Será que ele estava morto? Ninguém sabia o que estava acontecendo ou o que iria acontecer. Será que esse era o fim do Bind, Torture, Kill? Ou será que ele atacaria novamente em algum momento? Bem, em 1986, quase 9 anos após o último assassinato do Bind, Torture, Kill de Nancy Fox, parecia que essa pergunta tinha sido respondida quando outra mulher foi atacada. No dia 16 de setembro de 1986, a polícia de Wichita recebeu uma ligação de um marido muito, muito desesperado, que disse que sua esposa estava gravemente ferida após ter sido atacada em casa por um estranho. Então, os serviços de emergência correram direto para o local onde encontraram a esposa desse homem amarrada e literalmente lutando para sobreviver.
Ela estava muito, muito perto da morte. Então, ela foi imediatamente levada para o hospital, onde os médicos tentaram salvá-la. Infelizmente, não conseguiram salvá-la e ela faleceu. Essa mulher era Vicky Wegerle. Ela tinha 28 anos e era casada com um homem chamado Bill Wegerle, e foi o Bill, obviamente, quem chamou a polícia. Eles tinham 2 filhos que Vicky cuidava quase sempre, sendo mãe que ficava em casa. Quando Vicky foi atacada, creio que só ela e o filho mais novo estavam em casa. O caçula devia ter uns 2 anos, praticamente um bebê. O assassino bateu na porta da frente e disse para Vicky que era um técnico de telefone e que precisava olhar o telefone dela. Vicky concordou e o deixou entrar. Mas, é claro, tudo isso era uma mentira e, assim que entrou na casa, o assassino apontou uma pistola para Vicky. Ele a amarrou e depois a estrangulou com uma meia calça de nylon até achar que ela estava morta. Pouco depois, o assassino deixou o local sem perceber que Vicky ainda estava viva. Como eu disse há pouco, ela estava literalmente se agarrando à vida, e quando seu marido Bill chegou em casa, ele chamou a polícia e ela foi levada às pressas para o hospital, onde acabou falecendo em decorrência dos ferimentos. Agora, apesar do fato de haver muitas semelhanças entre o assassinato de Vicky e os crimes anteriores do Bind, Torture, Kill, então, por exemplo, ela foi estrangulada, estava amarrada e presa, o agressor usou o método do nó quadrado para segurar as amarras. Apesar de todas essas semelhanças, a polícia achou muito difícil acreditar que esse era realmente o Bind, Torture, Kill, porque, obviamente, eles não tinham notícias dele há anos e anos, quase uma década, e agora, de repente, ele decidiu que simplesmente iria atacar de novo aleatoriamente. Eles simplesmente não achavam que esse era o Bind, Torture, Kill, porque não conseguiam entender por que ele teria feito uma pausa tão longa nos assassinatos e por isso acreditavam que talvez fosse um assassino imitador. A polícia, na verdade, investigou bastante Bill Wegerle, o marido de Vicky Wegerle, aquele que a encontrou quando ela estava tão perto da morte. Eles achavam que ele podia ser o assassino dela. Eles teorizaram que talvez ele quisesse a esposa morta, mas para tentar não ser pego, ele cometeu o assassinato de uma forma parecida com a do Bind, Torture, Kill, para que a polícia e o público pensassem que era apenas mais um ataque do Bind, Torture, Kill. Então, Bill Wegerle foi investigado profundamente pelos investigadores. No entanto, nunca houve provas concretas ligando ele ao crime e depois foi totalmente descartado como suspeito. Bill era inocente? Quando o corpo de Vicky foi levado para a autópsia, os cientistas descobriram vestígios da pele do assassino debaixo das unhas dela, resultado da luta desesperada que ela travou para tentar sobreviver. Ela realmente tentou se defender e, ao fazer isso, arranhou o assassino, o que fez com que a pele dele ficasse debaixo das unhas dela. Então, essa evidência foi coletada e enviada para um laboratório forense, e foi a partir disso que uma ligação concreta foi feita com o Bind, Torture, Kill, porque descobriram que esse DNA debaixo das unhas de Vicky correspondia às amostras de DNA coletadas na cena do crime da família Otero. Acredito que o DNA correspondia ao sêmen que estava presente na perna de Josephine Otero e à poça de sêmen aos pés dela. Então, isso foi a confirmação de que a mesma pessoa era responsável. Vicky foi, afinal, uma vítima do Bind, Torture, Kill. O Bind, Torture, Kill havia retornado e a polícia estava esperançosa de que, agora, com os avanços em DNA e tecnologia forense, eles finalmente poderiam pegar esse cara de uma vez por todas. Eles colocaram o DNA do assassino nos bancos de dados que tinham na época para ver se havia alguma correspondência, mas infelizmente não havia. O assassino não estava no banco de dados e por isso a polícia começou a coletar amostras de DNA e swabs de vários homens que moravam em Wichita e compararam com o DNA do assassino. Eles coletaram centenas de swabs de DNA ao longo dos anos, mas ainda assim não houve correspondência. Nenhum desses homens correspondia ao DNA do Bind, Torture, Kill, e você acredita que, após esse revés, mais uma vez o caso começou a ficar em silêncio, esfriar e permaneceu frio por mais 18 anos. 18 anos, quase 2 décadas após o assassinato de Vicky Wegerle, o caso continuava sem solução. Mas então, em janeiro de 2004, estava chegando o 30º aniversário do primeiro assassinato do Bind, Torture, Kill,
que, como sabemos, foi o massacre da família Otero em janeiro de 1974. E como era o 30º aniversário desses assassinatos, o jornal local de Wichita, chamado Wichita Eagle, decidiu escrever um artigo sobre o fato de terem se passado 30 anos desde o primeiro assassinato do Bind Torture Kill. Como parte desse artigo, os jornalistas entrevistaram várias pessoas locais em Wichita sobre os assassinatos do Bind Torture Kill. O que achavam que tinha acontecido com o Bind Torture Kill, quais eram suas teorias, e uma dessas pessoas respondeu a essa pergunta dizendo: eu acho que o Bind Torture Kill está morto, não acho que ele esteja mais vivo, porque não ouvimos mais nada dele há 18 anos. No entanto, acontece que essa pessoa estava enganada. O Bind Torture Kill não estava morto e, na verdade, ele viu esse artigo no jornal onde as pessoas estavam especulando sobre o que tinha acontecido com ele. E então, depois de quase 2 décadas, ele decidiu entrar em contato novamente. Pouco depois que esse artigo foi publicado, o jornal Wichita Eagle recebeu uma carta, e era uma carta do Bind Torture Kill. Dentro dessa carta, no envelope, o Bind Torture Kill incluiu alguns souvenirs que ele havia tirado da cena do crime de Vicky Wagley e guardado todos esses anos como troféus. Por exemplo, a carteira de motorista dela. Antes de sair da casa dela, depois de atacar Vicky, o assassino roubou a carteira de motorista dela, tirou uma fotocópia e enviou essa cópia para o jornal Wichita Eagle como prova de que ele ainda estava à solta. Ele não estava morto. Ele estava vivo e ainda estava livre para fazer o que quisesse, até matar de novo se quisesse. E o que é ainda mais distorcido e doentio é que dentro dessa carta ele incluiu fotografias do corpo de Vicky Wagley no chão. Veja, depois que ele estrangulou Vicky, quando achou que ela estava morta, ele pegou uma câmera e tirou fotos do corpo dela novamente, para guardar como um troféu e para servir de lembrança do que ele tinha feito com ela. E então, depois disso, mais uma vez, o Bind Torture Kill voltou às manchetes. Os holofotes estavam sobre ele exatamente como ele sempre quis, e agora que ele tinha a atenção da mídia novamente, ele não queria que isso parasse. Então, depois disso, a comunicação e o contato dele não pararam. Ele enviava várias outras cartas para a mídia. Ele mandava poemas que tinha escrito sobre seus assassinatos. Acho que ele escreveu um poema sobre o assassinato de Shirley Vian, chamado Shirley Locks, ou algo assim. Ele enviava desenhos realmente assustadores. Ele mandava lembranças que tinha coletado das várias cenas dos crimes. Por exemplo, ele enviava joias tiradas das vítimas após os ataques. Ele fazia polícia e imprensa participarem de uma espécie de caça ao tesouro. Ele escondia coisas em caixas de cereal e depois escondia essas caixas de cereal em certas áreas de Wichita. Em cartas e cartões postais, ele dava pistas de onde poderiam encontrá-las. Essas caixas de cereal, eu acho, eram para representar o fato de que ele era um assassino em série. Dentro dessas caixas, ele deixava bonecas que ele tinha posicionado para aparecerem com suas vítimas de assassinato. Ele enviou fotos dessas bonecas nas caixas de cereal, vou mostrar algumas na tela. São realmente assustadoras. Ele literalmente tirava as roupas delas, amarrava e prendia todas para mostrar o que fazia com suas vítimas. Ele adorava provocar os detetives e brincar com eles. Ele estava literalmente amando cada segundo disso. Era como se ele estivesse rindo deles e zombando deles, como se dissesse: haha, estou literalmente enviando todas essas coisas para vocês, todas essas cartas, todos esses poemas, essas fotos, lembranças, todas essas pistas, e vocês ainda não me pegaram e nunca vão conseguir. No entanto, ironicamente, não demoraria muito para que o Bind Torture Kill cometesse um erro, porque pouco tempo depois, acredito que foi no início de 2005, outra carta foi enviada pelo Bind Torture Kill para a polícia e nessa carta o Bind Torture Kill basicamente disse que queria mudar a forma como se comunicava com a polícia. Em vez de escrever outra carta, ele queria enviar para eles um disquete, que eu acho que é tipo uma versão mais antiga de um CD ou de um cartão de memória.
É basicamente um disco onde as pessoas podem armazenar arquivos de computador e o Bind, Torture, Kill queria enviar um desses para a polícia. No entanto, na carta que ele enviou dizendo que queria mudar a forma de comunicação e que queria mandar um disquete para eles, ele na verdade disse que, antes de enviar, queria que a polícia garantisse que não seria possível rastreá-lo através desse disquete. A citação direta dele na carta é: "Posso me comunicar por disquete e não ser rastreado até um computador. Sejam honestos", e ele disse à polícia que, se fosse seguro fazer isso, se ele pudesse enviar esse disquete sem a possibilidade de ser rastreado até ele, então a polícia deveria responder para ele, dizendo, abre aspas, "Rex, vai ficar tudo bem", fecha aspas, na seção de classificados do jornal local, e claro, a polícia viu aqui uma oportunidade de ouro. Eles sabiam que podiam rastrear um disquete, mas obviamente não iam contar isso para o Bind, Torture, Kill, porque aí ele não enviaria um. Então, eles mentiram e colocaram um anúncio nos classificados do jornal local dizendo "Rex, vai ficar tudo bem", e o Bind, Torture, Kill caiu nessa. Algumas semanas depois disso, a polícia recebeu um disquete e imediatamente começou a trabalhar para tentar rastreá-lo. Eles enviaram o disquete para a unidade forense de crimes cibernéticos e a equipe lá começou a vasculhá-lo e analisá-lo. Eles usaram um programa de software forense para tentar determinar quando e onde o disquete tinha sido usado e modificado pela última vez, e felizmente isso funcionou. A equipe conseguiu determinar que o disquete havia sido usado pela última vez em um computador de uma igreja de todos os lugares, e essa igreja se chamava Igreja Luterana de Cristo em Wichita. A pessoa que estava conectada ao computador no momento em que o disquete foi usado era um homem chamado Dennis. Então a polícia fez uma pequena investigação sobre homens chamados Dennis que frequentavam essa igreja. Eles acessaram o site da igreja e descobriram que o presidente dessa igreja era um homem chamado Dennis. O nome dele era Dennis Rader e em 2004 tinha cerca de 59 anos, era casado e pai de 2 filhos. E quando a polícia puxou uma foto dele, do Dennis Rader, eles sinceramente acharam que ele parecia apenas um cara normal. Ele parecia um homem de família normal, feliz, amigável e frequentador de igreja. No entanto, agora eles tinham motivos para acreditar que ele era o Bind, Torture, Kill. Eles tinham motivos para acreditar que ele era quem vinha aterrorizando a cidade de Wichita por mais de 3 décadas, porque foi ele quem enviou esse disquete. Então, finalmente, depois de tantos anos, a polícia tinha um principal suspeito no caso, e esse era Dennis Rader. No entanto, é claro, nesse momento, eles ainda não tinham nenhuma prova concreta ligando ele a nenhum dos crimes, a nenhum dos assassinatos do Bind, Torture, Kill. Tudo o que eles tinham era essa pista do disquete. Mas, obviamente, isso não era necessariamente uma prova de que ele era o Bind, Torture, Kill, porque poderia muito bem ter sido apenas uma farsa. Dennis Rader poderia apenas estar tentando enganar a polícia e fingir ser o Bind, Torture, Kill ao enviar o disquete, mesmo não sendo. A polícia precisava encontrar provas que ou excluíssem Dennis da investigação ou que o conectassem aos assassinatos, e então, sem o conhecimento dele, começaram a vigiá-lo e o colocaram sob vigilância 24 horas por dia. Eles não queriam simplesmente ir lá e prendê-lo ainda porque, como acabei de dizer, não tinham provas suficientes contra ele e queriam encontrar provas primeiro. De alguma forma, eles queriam tentar conseguir uma amostra do DNA de Dennis, porque, como sabemos, a polícia tinha o DNA do Bind, Torture, Kill. Eles conseguiram obter o DNA do Bind, Torture, Kill em algumas cenas do crime e em alguns corpos das vítimas. Então, por exemplo, debaixo das unhas de Vicky Wegley, eles encontraram vestígios da pele do Bind, Torture, Kill. Então, eles queriam obter o DNA de Dennis para que os cientistas pudessem compará-lo ao DNA do assassino e ver se era compatível. No entanto, a polícia não queria ir diretamente até Dennis e pedir uma amostra de DNA, porque, em primeiro lugar, eles não queriam que ele soubesse que estava sendo investigado como suspeito, pois, se ele descobrisse, poderia tentar fugir e se esconder, caso fosse o assassino.
mas também não queriam pedir isso a ele, porque em uma das cartas que o Bind, Torture, Kill havia enviado anteriormente, ele disse que se algum policial ou autoridade chegasse perto dele, ele não só se mataria, mas também mataria eles. Ele mataria os policiais e, junto com isso, desenhou uma imagem de uma bomba que disse que usaria para matá-los e explodi-los. Os detetives, claro, evitaram esse risco. Eles não queriam arriscar que mais alguém se machucasse, por isso não queriam que Dennis descobrisse que estavam investigando ele, porque se ele fosse o Bind, Torture, Kill e percebesse que a polícia estava chegando perto dele, havia toda a chance de que ele pudesse cumprir essa ameaça. Então, isso significava que eles não podiam simplesmente se aproximar dele e pedir uma amostra de DNA. Então, eles tiveram que pensar em outra maneira de comparar o DNA dele com o DNA do assassino e, eventualmente, tiveram uma ideia. Agora, como mencionei há alguns minutos, Dennis Rader tinha 2 filhos. Ele tinha uma filha chamada Carrie e um filho chamado Brian. E de alguma forma a polícia descobriu que sua filha Carrie, que tinha cerca de 25 ou 26 anos, havia feito recentemente um exame de Papa Nicolau no médico. Então a polícia obteve uma ordem judicial para conseguir a amostra de DNA dela desse exame. E assim que conseguiram, assim que pegaram o DNA da Carrie, enviaram para o laboratório forense, onde os cientistas compararam com o DNA do Bind, Torture, Kill e depois de 2 dias os resultados chegaram. A cientista forense ligou para os detetives e disse, abre aspas, bem, posso te dizer o seguinte, a mulher cuja amostra biológica vocês acabaram de enviar é filha biológica do seu serial killer, o Bind, Torture, Kill. Então, isso foi a confirmação. Aquilo era a prova concreta de que Dennis Rader era o serial killer que a polícia estava caçando há décadas. Dennis Rader era o Bind, Torture, Kill. E agora a polícia tinha provas suficientes para prendê-lo, que foi exatamente o que fizeram em 25 de fevereiro de 2005. Mas eu vou dar uma pausa no caso aqui e contar um pouco mais sobre Dennis Rader, sobre sua criação, seu histórico e sua vida até esse ponto, até o momento em que ele foi preso pelos assassinatos do Bind, Torture, Kill. Então, Dennis Lynn Rader nasceu em 9 de março de 1945 na cidade de Pittsburgh, no Kansas. Porém, nos primeiros anos, a família se mudou para Wichita, Kansas, onde Dennis cresceu e ficou muito familiarizado com a região. Seus pais se chamavam Dorothea e William Rader e Dennis era um dos 4 irmãos. Ele tinha 3 irmãos, Paulo, Beto e Jefferson, sendo Dennis o mais velho. Agora, infelizmente, não há muitas informações online sobre os primeiros anos de Dennis Rader. Para ser sincera, não se sabe muito sobre a infância dele. Pelo que percebi, ele teve uma criação normal e parecia apenas mais uma criança comum. Pelo que sei, não havia abuso em casa. Quem conhecia Dorothea e William, pais de Dennis, dizia que eram pessoas muito boas. Apesar de fontes online dizerem que as crianças Rader não recebiam muita atenção dos pais por causa das longas jornadas de trabalho deles, ambos realmente trabalhavam muito. E, aparentemente, Dennis, em particular, começou a guardar muito ressentimento por causa disso, especialmente em relação à mãe dele, Dorothea. Ele se sentia ignorado por ela quase sempre. Um homem chamado Roger Farthing, que estudou com Dennis, o descreveu como uma pessoa muito quieta e tranquila, que gostava de atividades como pescar, caçar e coisas desse tipo. Roger disse que Dennis realmente não se destacava na multidão. Ele era um aluno bastante mediano na escola, em termos de educação. Ele tinha notas bem médias, ele tinha bastante amigos. Ele não tinha dificuldade nenhuma para se enturmar. Sinceramente, ele parecia apenas um garoto normal. No entanto, o que as pessoas ao redor dele não perceberam é que, conforme Dennis foi crescendo, ele começou a desenvolver pensamentos bem preocupantes e passou a ter fantasias muito sombrias sobre violência e tortura. E acredita-se que tudo isso começou, esses pensamentos sombrios, na verdade, começaram com a avó dele. Algo que a avó dele fez meio que despertou esses interesses malignos nele. Um dia, quando Dennis ainda era muito jovem, ele presenciou a avó dele matando algumas galinhas com um machado para carne.
E ele percebeu que as outras crianças ao redor dele, como seus irmãos e primos, ficaram bastante chateadas e perturbadas com isso. Mas ele se lembrou de ter sentido exatamente o oposto disso. Ele adorou. Ele adorava ver sua avó matar esses frangos. Ele gostava de vê-los sofrer. Na verdade, ele até disse que ver sua avó matar esses frangos lhe dava uma ereção. E então, depois disso, ele começou a torturar e matar animais ele mesmo. Isso começou quando ele ainda era jovem. E a maneira mais comum que ele usava para torturar esses animais era pendurá-los em uma corda até que morressem. Ele pendurava gatos, cachorros e até tartarugas que ele pegava enquanto pescava. Ele também desenvolveu uma fascinação e um fetiche por roupas íntimas femininas e começou a espionar mulheres pelas janelas. E esse comportamento começou quando ele tinha cerca de 11 ou 12 anos, quando seguiu uma de suas professoras até a casa dela depois da escola e ficou apenas observando-a pelas janelas. Ele a observou se trocando e tudo mais. No entanto, ele não apenas a observou, veja, ele realmente levou uma corda com ele. E enquanto ele observava sua professora pela janela, ele amarrou essa corda muito, muito apertado ao redor da cintura. E depois disso, ele teve um orgasmo. Isso mostra o quão jovem ele era. Ele tinha apenas 11 anos quando começou a desenvolver essas fantasias sexuais sobre bondage e amarrar pessoas com corda. E Dennis até disse que, quando estava na adolescência, ele sabia que era muito, muito diferente dos outros meninos da sua idade. Ele sabia que outros meninos tinham fantasias sexuais, pois isso é normal durante o desenvolvimento e a puberdade. Mas ele sabia que ninguém tinha o mesmo tipo de fantasias sexuais que ele tinha. Ele fantasiava sobre prender mulheres e torturá-las, e ele sabia que isso não era normal. E como ele sabia que isso não era normal, ele nunca contou para ninguém. Ele guardou para si mesmo. E então, como já disse algumas vezes para todos ao redor dele, ele parecia apenas um garoto normal. Ele ia à igreja todo final de semana, ele participava dos escoteiros, e eu acredito que mais tarde na vida dele, ele foi líder dos escoteiros, que foi justamente onde ele aprendeu a amarrar nós, como fazer nós quadrados, que, como sabemos, é uma técnica que ele usou em seus assassinatos mais tarde na vida. Depois que se formou no ensino médio em 1963, Dennis Rader foi para a universidade e frequentou a Kansas Wesleyan University. Acho que é esse o nome. Mas ele ficou lá por apenas um ano quando desistiu e em vez disso, entrou para a Força Aérea dos Estados Unidos, onde trabalhou como mecânico. E ele trabalhou na Força Aérea por cerca de 4 anos, até 1970, quando voltou para o Kansas. Ele se mudou para Park City, no Kansas, onde conseguiu um emprego em um supermercado. No ano seguinte, em maio de 1971, Dennis se casou com uma mulher chamada Paula, que viria a ser mãe de seus 2 filhos, Carrie e Brian. E eu já mencionei isso antes, mas ele sinceramente parecia apenas um homem de família simpático e amigável. Ele parecia ser um bom pai, ele gostava de ir à igreja. Absolutamente ninguém teria imaginado que ele seria capaz de fazer o que fez. Ninguém teria imaginado que Dennis tinha fantasias sobre torturar e matar mulheres, porque ele era muito, muito bom em manter esse lado dele escondido. E então, quando ele decidiu transformar suas fantasias sombrias em realidade, quando sua onda de assassinatos começou em janeiro de 1974, ninguém suspeitou dele. Pouco depois de se casar com Paula, Dennis se matriculou no Butler County Community College em El Dorado, onde se formou em eletrônica. E então, alguns anos depois disso, ele começou a frequentar a Wichita State University, onde estudou administração da justiça e justiça criminal, veja só. Nesse ponto do caso, Rader já havia matado 7 pessoas. Isso foi por volta de 1979. Ele havia tirado a vida de 7 pessoas, 2 das quais eram crianças, as crianças Otero, e ainda assim ele estava matriculado em uma universidade para estudar justiça criminal. E se você se lembra do início do caso, a polícia na verdade rastreou uma das cartas do Bind, Torture, Kill até uma copiadora na Wichita State University no final dos anos 70. Então a polícia começou a investigar todos os estudantes como possíveis suspeitos de serem o Bind, Torture, Kill. Como sabemos, Dennis era um desses estudantes, mas conseguiu passar despercebido mesmo bem debaixo do nariz deles.
Hada teve vários empregos ao longo dos anos. Como eu mencionei, ele esteve na Força Aérea, trabalhou em um supermercado. Ele chegou a trabalhar como montador em uma empresa de suprimentos para atividades ao ar livre. Ele trabalhou em um escritório da ADT, empresa de segurança, em Wichita. E muitas vezes nesse trabalho ele realmente instalava alarmes de segurança nas casas das pessoas. De novo, olha só. E depois, mais tarde na vida, ele trabalhou como capturador de cães e agente de fiscalização. E está declarado em algumas fontes online que, enquanto ele trabalhava nesse emprego, ele era conhecido por ser muito, muito rigoroso no trabalho. E houve até acusações de que ele intimidava mulheres jovens e solteiras, fazendo com que se sentissem muito, muito desconfortáveis, o que obviamente não seria surpreendente. E algumas de suas colegas de trabalho realmente disseram a mesma coisa. Elas disseram que Dennis Rader as deixava muito tensas e desconfortáveis. Elas não se sentiam à vontade perto dele de jeito nenhum. Havia algo nele que as deixava inquietas. Mas enfim, avançando agora para o início de 2005, quando o homem de família frequentador da igreja, Dennis Rader, finalmente foi ligado aos assassinatos do Bind, Torture, Kill, depois de mais de 30 anos. Como discutimos antes, sua queda acabou sendo causada pela própria arrogância dele e pela necessidade desesperada de atenção da polícia, do público e da mídia. Ele enviou um disquete à polícia achando que não seria rastreado, mas claro que foi. E foi após esse erro que a polícia identificou Dennis como sendo o Bind, Torture, Kill. Dennis foi preso em fevereiro de 2005 e estava bem calmo quando foi detido. Para ser sincera, ele não teve muita reação. Na verdade, ele disse aos policiais que o prenderam, abre aspas, "Vocês poderiam avisar minha esposa que eu não vou almoçar em casa? Acho que vocês sabem onde moro." Ele foi levado para a delegacia, onde foi interrogado pelos detetives, e surpreendentemente, apesar de ter escapado da polícia por mais de 3 décadas, Dennis nem sequer tentou negar. Ele imediatamente abriu mão do direito a um advogado e simplesmente confessou que era o Bind, Torture, Kill, começando a contar aos detetives sobre cada um dos seus assassinatos. E essa entrevista durou literalmente cerca de 36 horas ou algo assim. Depois que ele começou a falar, ele não queria parar. Ele estava gostando de falar sobre isso, de falar sobre cada uma das vítimas. No entanto, para o total choque da polícia, Dennis Rader, na verdade, confessou que tinha ainda mais vítimas do que eles sabiam até aquele momento. Até então, a polícia tinha ligado o Bind, Torture, Kill a 8 assassinatos. Os assassinatos da família Otero, José, Júlia, Josefina e José Jr. Então, são 4 vítimas. Depois vieram Kathy Bright, 5, Shirley Vianney, 6, Nancy Fox, 7 e Vicky Wegley, 8. Mas Dennis Rader disse na entrevista dele que, na verdade, havia mais 2 vítimas, mais 2 pessoas que ele matou. A primeira, ele disse, foi Maureen Hedge, de 53 anos, que eu acredito que morava apenas 4 casas abaixo dele, abaixo de Dennis, na época do assassinato dela. Ela era mãe de 4 filhos e trabalhava como supervisora em uma cafeteria. E acontece que ela morreu em abril de 1985. Tecnicamente, ela foi a 8ª vítima de Dennis. Ela foi morta cerca de 2 anos antes de Vicky Wegley, mas a polícia ainda não tinha ligado seu caso ao Bind, Torture, Kill na época. Dennis afirmou que já havia escolhido Maureen Hedge para ser uma de suas vítimas muito antes da morte dela. E esse era o detalhe sobre Dennis Rader. Ele escolhia suas vítimas cuidadosamente. Ele não matava aleatoriamente do nada em um dia qualquer. Não era algo feito por impulso de repente. Ele planejava meticulosamente seus assassinatos. E a maioria das vítimas dele, não todas, mas a maioria, foi escolhida por ele muito antes de suas mortes. Na confissão, ele chamou as vítimas de projetos, mostrando que não as via como pessoas. Ele não via essas pessoas como seres humanos, ele via elas como projetos. E antes de assassinar seus projetos, ele os perseguia e os observava constantemente. Ele se escondia fora das casas e espiava pelas janelas. Ele descobria os nomes delas, as idades e onde trabalhavam. Ele planejava exatamente como iria matá-las. E quando ele se sentia pronto, ele atacava. E Maureen a Hedge era só mais um desses projetos para ele.
Ela morava logo ali na mesma rua que ele, então era muito fácil para ele observá-la. E no final de abril de 1985, ele decidiu que aquele era o momento em que ele iria matá-la. Ele invadiu a casa dela enquanto ela estava fora e se escondeu em um quarto, esperando ela voltar. Quando Maureen finalmente chegou em casa, no entanto, Dennis percebeu que ela não estava sozinha. Ela estava acompanhada de um amigo, e eu acredito que ele e Maureen tinham saído para jantar juntos naquela noite. Esse amigo ficou com Maureen na casa por cerca de 1 hora e depois foi embora por volta da 1 hora da manhã. E não muito tempo depois que ele saiu, Maureen foi para a cama. Ela foi para a cama sem fazer ideia de que um homem, um dos seus vizinhos, estava escondido em sua casa. Depois de esperar mais algumas horas, Dennis entrou sorrateiramente no quarto de Maureen, onde ela estava dormindo, e acendeu a luz do banheiro dela. E assim que ele fez isso, Maureen acordou e começou a gritar, mas não gritou por muito tempo, porque Dennis pulou em sua cama e a estrangulou até a morte. Porém, Dennis não deixou o corpo de Maureen em sua casa. Na verdade, ele tirou todas as roupas dela e depois a colocou no porta-malas do carro dele no meio da noite. Em seguida, ele a levou para a Igreja Luterana de Cristo, a igreja da qual ele era presidente, e carregou o corpo dela para dentro. Uma vez lá dentro, ele a posicionou e então pegou sua câmera Polaroid e tirou fotos do corpo dela dentro da igreja. Ele guardou essas fotos como lembrança e troféu até ser preso anos depois, quando a polícia as recuperou. Depois de tirar as fotos, Dennis colocou o corpo nu de Maureen de volta no carro e simplesmente ficou dirigindo por aí procurando um lugar onde pudesse descartá-la. E eventualmente ele encontrou um lugar. Segundo fontes, ele encontrou uma estrada tranquila e isolada, deixou o corpo dela na beira da estrada e o cobriu com folhas, galhos e coisas assim. Quando amigos e familiares de Maureen notaram seu desaparecimento, procuraram a polícia. No entanto, levaria mais de 1 semana até que o corpo dela fosse encontrado e o caso permaneceu sem solução até a confissão de Dennis. Ela nunca havia sido ligada a ele antes disso, porque na verdade ele tinha um álibi para o momento do assassinato. Ele afirmou que estava em um acampamento dos escoteiros com seu filho na noite em que Maureen morreu, o que de fato era verdade. Isso era verdade. No entanto, ele conseguiu sair do acampamento no meio da noite para cometer o assassinato e depois voltou horas depois sem que ninguém percebesse que ele havia saído. E eu imagino que o motivo pelo qual Maureen nunca foi ligada aos assassinatos do Bind, Torture, Kill foi porque o caso dela era bem diferente dos assassinatos anteriores do Bind, Torture, Kill. Por exemplo, ela era bem mais velha do que as vítimas anteriores e, além disso, o corpo dela foi descartado à beira de uma estrada. Ela foi deixada do lado de fora, enquanto as vítimas anteriores foram assassinadas e encontradas em suas casas. E é por isso também que a última vítima de Dennis não foi associada aos assassinatos do Bind, Torture e Kill, porque ela também foi encontrada do lado de fora. Em sua entrevista com a polícia após sua prisão, Dennis Rader confessou que sua 10ª e última vítima foi uma mulher chamada Dolores Davis, que tinha 62 anos. Dolores foi mais um dos projetos de Rader. Ele observava e planejava matá-la há algum tempo. E em janeiro de 1991 ele decidiu que estava pronto. E, em vez de entrar sorrateiramente na casa da vítima, dessa vez Dennis Rader literalmente pegou um bloco de concreto e o arremessou pela janela de Dolores, entrando na casa. Dolores estava realmente em casa naquele momento, então ela obviamente ouviu o vidro quebrar e saiu do cômodo em que estava para ver o que estava acontecendo. E foi aí que ela se deparou com o Bind, Torture, Kill. Denise disse para Dolores que ele era um homem procurado. Ele era procurado pela polícia, estava fugindo e precisava de comida, água, roupas e esse tipo de coisa. Dennis costumava dizer isso a muitas de suas vítimas ao invadir suas casas. Ele mentia para elas dizendo que era um homem procurado e estava fugindo. Mas sim, às vezes ele dizia isso e outras vezes ele contava para as vítimas que tinha, entre aspas, um problema sexual e que iria estuprá-las. O que eu não acredito que ele realmente tenha feito. Eu não acho que ele tenha estuprado nenhuma de suas vítimas. Ele se masturbava, eu acho, sobre os corpos delas depois que estavam mortas, mas ele nunca as estuprou.
De qualquer forma, ele contou essa história falsa para Dolores. Depois ele a algemou, amarrou ela e então deu uma olhada pela casa dela para ver se encontrava algo que pudesse roubar. E então, eventualmente, ele a estrangulou até a morte. E assim como fez com Maureen Head, depois que Dolores morreu, ele transportou o corpo dela para um local remoto fora da cidade. Acredito que o corpo de Dolores foi descartado debaixo de uma ponte e foi encontrado lá sob essa ponte algumas semanas depois. E o assassinato de Dolores também não foi ligado aos outros casos do Bind, Torture, Kill na época. Só muitos e muitos anos depois, em 2005, quando Dennis Rader foi preso, é que foi confirmado que ela tinha sido vítima dele. Após Dennis Rader confessar os 10 assassinatos, a polícia vasculhou sua casa e seu escritório em busca de mais evidências. E ele realmente disse à polícia que eles encontrariam vários objetos de recordação, lembranças e troféus relacionados aos assassinatos do Bind, Torture, Kill, que ele havia guardado ao longo dos anos. E ele estava certíssima, eles encontraram muita coisa nessas buscas. Eles encontraram recortes de jornais que falavam sobre os assassinatos do Bind, Torture, Kill, que Dennis Rader havia cortado e guardado. Eles acharam máscaras assustadoras, incluindo uma que ele usou em um dos assassinatos. Eles encontraram diários sobre os assassinatos, encontraram desenhos assustadores dos corpos das vítimas. Encontraram joias que ele roubou das vítimas. Eles encontraram documentos de identidade, carteiras de motorista, roupas e roupas íntimas roubados das vítimas nas cenas dos crimes. Eles encontraram um roupão e outras coisas que ele usava para amarrar e prender suas vítimas. E eles também encontraram muitas fotos que Dennis havia tirado. Agora, algumas dessas fotos eram dos corpos das vítimas após suas mortes, mas muitas delas eram, na verdade, do próprio Dennis. Ele tirou fotos de si mesmo. No entanto, essas fotos de si mesmo foram tiradas enquanto ele usava algumas roupas de suas vítimas. Vou mostrar algumas dessas fotos em instantes, mas aviso, são muito assustadoras. Então, vou colocar um horário na tela. Se você não quiser ver, pode pular para esse horário. Nessas fotos, Dennis está posando. Ele se amarrou usando corda. Ele está usando máscaras. Ele está vestindo as roupas da vítima. Como eu disse, ele está literalmente fingindo que está morto. Ele está tentando posar da mesma forma que deixou os corpos das vítimas. E, sinceramente, essas fotos são provavelmente as coisas mais assustadoras que já vi na minha vida. Elas são muito estranhas e perturbadoras. Seguindo em frente, após a confissão de Dennis, ele foi acusado de 10 homicídios. E quando a notícia saiu, quando a polícia anunciou ao público e à mídia que finalmente haviam prendido e acusado o Bind, Torture e Kill, e que seu nome era Dennis Rader, todos ficaram, é claro, muito, muito aliviados. Mas as pessoas que realmente conheciam Dennis, que o conheciam pessoalmente como seus amigos, a sua família e as pessoas com quem ele ia à igreja, ficaram todas completamente chocadas e incrédulas. Porque, como já disse algumas vezes neste vídeo, Dennis Rader realmente não parecia ser esse tipo de pessoa. Ao pensar em assassinos e serial killers, geralmente se imagina pessoas reservadas, isoladas e muito estranhas. Mas Dennis Rader não era assim, ou pelo menos não parecia ser. Ele conseguia se apresentar como um homem de família respeitável, amigável, educado, frequentador da igreja, quando na verdade ele era um assassino a sangue frio, um serial killer. E as pessoas simplesmente não faziam ideia. Até mesmo a família dele, até mesmo a própria esposa, só tinha coisas boas para falar sobre ele. Ela disse que ele era um marido incrível e um pai maravilhoso. Assisti a uma entrevista que Carrie, filha de Dennis, deu à American Broadcasting Company News há alguns anos. Carrie tinha cerca de 26 anos quando seu pai foi preso. E ela diz que quando foi informada pela primeira vez de que seu pai havia sido identificado como o assassino Bind, Torture, Kill, ela sinceramente achou que fosse desmaiar. E por um bom tempo, ela simplesmente não acreditou. Ela tinha certeza de que a polícia devia ter pegado o cara errado. Eles deviam ter cometido um erro, porque simplesmente não era ele. O pai que ela conhecia, o pai com quem ela cresceu, ela não acreditava que fosse capaz de fazer algo assim. Mas eventualmente começou a cair a ficha de que o pai dela realmente era esse monstro que tinha cometido esses crimes horríveis.
Em junho de 2005, Dennis Rader confessou as 10 acusações de homicídio em primeiro grau. E foi na audiência de confissão que Dennis realmente fez uma longa confissão no tribunal, na qual ele descreveu em detalhes cada assassinato que cometeu. E essa confissão é, na verdade, pública. Acho que foi televisionada na época e toda a confissão dura cerca de 45 minutos. Obviamente não vou mostrar tudo neste vídeo porque é muito longo, mas vou tentar mostrar para vocês alguns trechos dessa confissão porque sinceramente é insano a forma como ele fala sobre esses assassinatos. Vocês vão ver em um segundo, mas enquanto ele fala sobre isso, ele não demonstra nenhum remorso, nenhuma culpa, nenhum abalo. Ele simplesmente fala calmamente sobre como escolheu as vítimas e o que fez com elas. Ele sinceramente fala sobre esses crimes brutais como se estivesse falando sobre o tempo ou algo assim. Como se ele não se importasse nem um pouco. Vou deixar um link para a confissão completa na descrição, caso você queira assistir tudo. Mas como eu disse, vou mostrar só alguns trechos para você agora. Senhor Rader, preciso obter mais informações. Naquele dia em particular, 15 de janeiro de 1974, você pode me dizer onde foi para matar o Sr. Joseph O'Tarrell? Fui até a porta dos fundos, cortei as linhas telefônicas e esperei. Hesitei em entrar ou ir embora, mas quando a porta se abriu, entrei. Tudo bem. Após entrar na casa, o que ocorreu? Bem, confrontei a família segurando uma pistola. Confrontei o Sr. O'Tarrell. O Sr. O'Tarrell foi estrangulado ou teve um saco colocado na cabeça e foi sufocado. Então eu achei que ele ia cair. E eu fui até lá e estrangulei a Sra. O'Tarrell. Eu achei que ela tinha caído. Então eu estrangulei Josefine enquanto ela estava caída. Então fui até Júnior e coloquei o saco na cabeça dele. Depois disso, Dona O'Tarrell acordou de novo e, sabe, ela estava bem chateada e querendo saber o que estava acontecendo. Então eu voltei e naquele momento estrangulei ela até a morte. Com as suas mãos ou... Por que não? Com um cordão com uma corda. Então acho que nesse momento eu refiz o Sr. O'Tarrell, coloquei o saco sobre a cabeça dele. Quando o Sr. Terrell e a Sra. O'Tarrell caíram, peguei o Júnior, coloquei outro saco na cabeça dele e o levei para outro quarto. Ele acabou morrendo por causa disso. E então, quando voltei, Josefine tinha acordado de novo. O que você fez? Então, levei ela ao porão e acabei enforcando. Deixou ela com fome no porão? Sim, senhor. Você fez mais alguma coisa naquele... Sim, já tive fantasias sexuais. Tudo certo, Sr. Rader. Agora vamos à quinta acusação. Nessa acusação, afirma-se que no dia 4 de abril de 1974, no condado de Sedgwick, Kansas, você matou ilegalmente Catherine Bright. Nesse dia em particular, eu invadi a casa e esperei ela chegar em casa. Ela e Kevin Bright chegaram. Eu não esperava que ele estivesse lá. E acabei descobrindo que, pelo que entendi, eles eram parentes. Então, acho que pedi para ele amarrá-la primeiro e depois eu o amarrei, ou foi o contrário. Não me lembro agora. Basicamente, eu a levei para outro quarto e ele já estava imobilizado lá perto da cama. Amarrei ela no outro quarto e então voltei para estrangulá-lo. Ele quebrou as amarras e se levantou rapidamente. Eu saquei minha arma e atirei rapidamente nele. Acertei a cabeça dele. Ele caiu. Eu pude ver o sangue e, pelo que eu percebi, sabe, achei que ele já estava fora de combate. Então você atirou nele uma segunda vez? Sim, senhor. O que aconteceu depois? Eu voltei para terminar o serviço com Catarina e ela estava lutando. Naquele momento, eu lutava com ela e perdi o controle. O estrangulamento não funcionava nela. E eu usei uma faca nela. Agora vamos para a sexta acusação. A acusação diz que em 17 de março de 1977, no condado de Sedgwick, Kansas, você matou ilegalmente Shirley Baiane. Na verdade, foi totalmente aleatória neste caso. Eu disse para a senhora Baian que eu tinha um problema com fantasias sexuais, que eu iria amarrá-la e que talvez tivesse que amarrar as crianças e que ela deveria cooperar conosco, cooperar comigo naquele momento. Nós voltamos. Ela estava extremamente nervosa. De qualquer forma, voltamos para o quarto dela e eu comecei a amarrar as crianças. E elas começaram a chorar e ficaram muito agitadas. Levamos eles ao banheiro e amarrei a porta.
Colocamos alguns brinquedos, cobertores e outras coisas lá dentro para as crianças, para deixá-las o mais confortáveis possível. Depois eu comecei a amarrá-la. Ela passou mal, vomitou, peguei um copo d'água para ela, tentei confortá-la um pouco e então fui em frente. Amarrei ela, coloquei um saco na cabeça dela e a estrangulei. Na acusação 7, afirma-se que em 8 de dezembro de 1977, no condado de Cedric, Kansas, você matou ilegalmente Nancy Fox. Me conte o que você fez naquele dia aqui em Sedgwick. Condado. Nancy Fox foi outro projeto. Estacionei a 2 ou 3 quarteirões e fui até a residência a pé. Primeiro bati na porta para conferir se havia alguém, pois sabia que ela chegava em casa em um horário específico do trabalho. Ninguém atendeu a porta, então fui pelos fundos da casa, cortei as linhas telefônicas, arrombei a porta e esperei ela chegar em casa na cozinha. Certo, ela chegou em casa? Sim, ela chegou. O que aconteceu? Eu a confrontei. Bem, de qualquer forma, eu a peguei, algemei ela, mandei deitar na cama e então amarrei os pés dela. E então eu também estava parcialmente sem roupa. Fiquei em cima dela, alcancei e peguei com os pés dela amarrados ou não, tanto faz. Acho que eu tinha um cinto. Peguei o cinto e então estrangulei ela com o cinto naquele momento. E nesse momento masturbei-me, senhor. Na acusação 8, declara-se que entre 27 e 28 de abril de 1985, no condado de Sedgwick, Kansas, você teria matado ilegalmente Maureen Hedge. Bem, na verdade, assim como as outras, ela foi escolhida. Onde ela mora? 62, 42, 63.54, 54, 62. 54, 62, 54. Entrei na casa discretamente, quase como um ladrão de gatos. E depois de verificar a casa, ela não estava lá. Voltei para um dos quartos e me escondi lá em um dos quartos. Ela entrou com um visitante do sexo masculino. Eles ficaram lá por mais ou menos 1 hora. Ele foi embora. Esperei até altas horas da madrugada e então fui sorrateiramente até o quarto dela. Ela gritou e eu pulei na cama e a estrangulei com as mãos. Ela estava nua e eu a cobri com um cobertor. Revirei sua bolsa e alguns itens da casa. Depois a coloquei no porta-malas e levei o carro até a Igreja Luterana Cristo, onde precisei tirar algumas fotos dela. Senhor, na acusação 9, afirma-se que em 16 de setembro de 1986, no condado de Sedgwick, Kansas, o senhor matou ilegalmente Vicky. Wegerly. De todo modo, saí do carro parecendo um técnico de telefonia. Fui até lá usando o capacete de técnico de telefonia. Eu estava com uma maleta, fui até ela, bati na porta e perguntei se podia entrar para verificar as linhas telefônicas dentro da casa. Ela permitiu? Sim, permitiu. Quando ela se virou, apontei uma pistola e pedi que fosse comigo ao quarto. Fomos para lá. Eu disse a ela que teria que amarrá-la. Ela ficou muito abalada. E depois que amarrei as mãos dela, ela conseguiu se soltar e começamos a lutar. E nós lutamos bastante, de um lado para o outro. Finalmente consegui dominá-la. Peguei uma meia de nylon e comecei a estrangulá-la. Você colocou uma meia calça no pescoço dela? Sim. O que aconteceu? Finalmente a alcancei, a derrubei e pensei que estivesse morta, mas parece que não estava. Senhor, vamos passar para a acusação 10. Nessa acusação, afirma-se que por volta do dia 18 de janeiro de 1991 até o dia 19 de janeiro de 1991, no condado de Sedgwick, estado do Kansas, você matou ilegalmente um ser humano, sendo essa pessoa Dolores E. Davis. Então você quebrou a janela com um bloco de concreto? Janela de vidro temperado, porta de pátio. O que aconteceu? E depois barulho, entrei. Ela saiu do quarto e achou que um carro tinha batido na casa dela. E eu disse para ela que usei os telhados porque estava sendo procurado. Eu fugia e precisava de comida, carro e calor para me aquecer. E eu perguntei para ela, eu a algemei depois de amarrá-la. Eu revirei algumas coisas no quarto e então a estrangulei. O que você estrangulou? Com o que você a estrangulou? Com uma meia calça. Em agosto de 2005, Dennis Lynn Rader, de 60 anos, foi condenado a 10 sentenças consecutivas de prisão perpétua, com um mínimo de 175 anos. Então, obviamente, ele nunca será libertado da prisão. E, finalmente, depois de tantos anos, as famílias de cada vítima finalmente receberam algum tipo de justiça. As famílias realmente tiveram a chance de falar e dar depoimentos na sentença de Rader.
Esses depoimentos são de partir o coração, como você imagina? Mesmo que já tivessem se passado anos e anos desde que seus entes queridos foram tirados deles por Dennis Rader, ainda é possível ouvir a dor em suas vozes. Espero que esses depoimentos das famílias assombrem Dennis Rader pelo resto da vida. Dennis Rader ainda está vivo hoje. Hoje, ele teria cerca de 76 anos, eu acho, e atualmente está cumprindo sua sentença na penitenciária de Eldorado, no Kansas. E é isso para este caso. Essa é a história do serial killer Dennis Rader, o Bind, Torture, Kill. Eu sinto que este vídeo vai ser muito, muito longo, obviamente, porque esse caso é realmente extenso. Levou mais de 30 anos para a polícia encontrar o Bind, Torture, Kill. Como sempre, compartilhem suas opiniões sobre o caso nos comentários. Me contem também se vocês acham que Rader teve mais vítimas além das 10 que mencionamos neste vídeo, porque muita gente realmente acredita nisso, que ele matou ainda mais pessoas e ou os corpos nunca foram encontrados ou ele nunca foi ligado a esses casos. Acho possível que ele tenha matado mais pessoas, mas também penso, será que não teria confessado se tivesse feito isso? Porque quando prenderam ele, obviamente a polícia não fazia ideia dos assassinatos da Maureen Head e da Dolores Davis, e mesmo assim ele contou para eles. Ele poderia facilmente ter escondido isso, mas não escondeu. Ele escolheu contar para eles. Isso me faz pensar que talvez ele não tenha tido outras vítimas. Contem nos comentários o que acham disso. Além disso, me avisem sobre outros casos que vocês gostariam que eu cobrisse aqui no canal. Vejo vocês na próxima semana para mais um Mistério com Molly. Tchau, gente!